Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem, a pedido de algumas queridas inscritas do canal, cravos e rosas com Lau Lima. Algumas inscritas pediram para eu ensinar a fazer os vasinhos taças. Então, hoje nós vamos aprender a fazer os vasinhos taça. Olha como eles são muito bonitinhos, bem decorativos, tá bom? A forma que eu vou ensinar vocês a fazer esses vasinhos, vocês vão poder fazer qualquer vaso que vocês quiserem, tá? O sistema vai ser o mesmo, pode ser vaso taça, pode ser esse mais compridinho, pode ser de bacia, tá bom? O sistema é o mesmo, vocês vão aprender rapidinho. Ok? E você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele like, aperta o sininho, dê essa força aí pro canal, ok, meus amores? Então vamos lá pro vídeo. Gente, então aqui, olha, para facilitar e não tomar muito tempo, eu já peneirei a areia e já peneirei também o cimento. Às vezes o cimento vem assim com uma pedrinha, aí eu gosto de peneirar para ficar bem lisinho, né? Então, eu já peneirei aqui os dois. Já deixei no ponto aqui pra gente ganhar tempo. Deixa eu colocar minha luva aqui. Aí, geralmente, gente, a medida é 2 por 1, tá? Independente do tamanho do vaso que você for fazer, sempre a medida é 2 por 1. Uma medida de cimento e 2 de areia. Se você for fazer um vasinho bem pequenininho, você vai fazer, claro que você vai botar menos areia e menos cimento. A medida vai ser menor, né? Eu falo assim, a coisa que você vai utilizar para te fazer a medida, né? Da areia e a medida do cimento. Eu vou mostrar aqui como é que é direitinho. Mas sempre 2 por 1. 2 medidas de areia e 1 medida de cimento. Tá? Eu fiz bastante aqui porque eu vou fazer as 3 peças, né? Vou fazer um vaso taça, né? Então, eu vou usar mais. E tem um outro vasinho também que eu tô querendo fazer. Então, eu já fiz aqui bastante. Mas aqui é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês. À medida que você for usar, você vai usar sempre assim, 1 medida de cimento e 2 de areia. 1 de cimento, 2 de areia, é isso aqui. Se você for fazer um vaso enorme, bem grande, claro que você vai usar uma medida maior assim. Você não vai medir por aqui, você já vai medir com um baldinho, uma coisa assim, bem maior, porque eu não tô tendo aqui para mostrar. Vou pegar isso aqui para dar uma ideia. Digamos que você vai fazer um balde bem grande, um vaso bem grande. Você vai usar 1 dessa de cimento e 2 de areia, olha. Tá? Digamos que você queira fazer só um vasinho menor. Você vai fazer 2 medidas de cimento, de areia e 1 de cimento, tá bom? Entenderam, né? Então, independe do tamanho que você vai fazer o vaso, sempre 1 medida de cimento e 2 de areia, tá bom? Aí, aqui eu já misturei os dois. Outra coisa, quando você for misturar areia com cimento, antes de você colocar água, você mistura ela bem assim, ó, tá? Você mistura bastante o cimento com a areia, porque depois que molha, dá trabalho, né? Fica mais difícil pra você deixar a massa uniforme, né? Então, você já misturando os dois aqui, aí você vai só colocar água e dar o ponto, no caso da massa pra fazer o vaso, certo? Então, aqui agora vou colocar aqui a água, vou mostrar o ponto, tá? Que é pra ficar. Eu não vou molhar ela toda, vou molhar apenas a parte assim de cima que eu vou usar primeiro, porque é muita areia, né? Aí eu gosto de molhar. Gente, eu não entendi porque que o telefone desligou sozinho. Então, continuando aqui, gente. Então, eu já coloquei aqui a água, igual eu tava explicando. O ponto da massa vai ser esse ponto assim, de ponto farofa, tá? Não muito mole, nem muito dura. Aí, pra você saber o ponto, olha, você aperta lá na mão assim, ela fica assim, unidinha, ó, tá vendo? Ó. Assim como se fosse uma farofa.
E é muito importante que dê o ponto da massa, tá bom? Ó, você aperta na mão, ela fica assim, ó. Mais unidinha, tá? Aí, então, o ponto é esse aqui. Existe outro ponto também, existe outro tipo também, que é com a massa mole, né? Com a massa mole, mas aí eu não gosto de fazer ele muito, porque ele precisa da forma. Por exemplo, para eu fazer isso aqui, um vasinho desse aqui, eu vou ter que outra forma menorzinha, ter outra forma menorzinha para colocar aqui dentro e encher somente assim, ó, tá? Nas laterais aqui, com a massa mole para dar o ponto. Mas aí eu não gosto muito de usar ela porque precisa de duas formas iguais. Quando tem, tudo bem, né? Duas formas iguais, uma menor e uma maior. Então, como geralmente eu não tenho duas formas iguais, eu pego e uso essa massa aqui, que dá muito certo. A maioria dos meus vasos eu faço assim, tá? Assim, com essa massa tipo farofa e vai dar certo. Agora eu vou untar aqui, olha, eu procurei esse vasinho aqui, ó, essa vasilha que eu tenho aqui de cozinha, mais próximo assim de um vaso taça, tá? Pra mostrar pra vocês, pra ensinar vocês fazerem o vasinho taça que uma inscrita minha pediu pra ensinar a fazer o vaso taça. Como aquele vaso grande que eu tenho ali, dá muito trabalho e depende muito assim de força e tudo. E como eu falei, eu tô com um problema no meu braço, então eu vou fazer ele assim menorzinho, mas é a mesma coisa, tá? Você pode fazer, o sistema é o mesmo. Você pode fazer ele grande, pequeno, médio, miniaturazinho, aquele vasinho pequenininho, mas o sistema é um só, tá? Você aprendendo a fazer, você faz de todos os tamanhos. Tá bom? Então, nós vamos fazer esse médio aqui, que vai dar mais ou menos o tamanho desse vaso aqui, ó. Que vai dar mais ou menos o tamanho desse vaso taça aqui, ó. Tá? Ó. Vou ensinar esse. E o outro que eu fiz é um outro tamanho bem grande, né? Então, eu não vou dar conta realmente de fazer ele agora. Mas vocês aprendendo esse aqui, já resolve, tá bom? Vocês já vão fazer o tamanho que vocês quiserem. Aí, eu vou untar aqui a forma. Aí, gente, vocês podem pegar um paninho velho e untar com óleo de cozinha. Geralmente, quando eu faço frituras que sobra aquele óleo, eu coloco num vidro de azeitona e guardo sempre para eu untar os vasos, tá? Pode ser esses óleos assim de cozinha mesmo, que pra nós, dona de casa, o mais fácil esse óleo de cozinha aqui mesmo. Pode ser óleo queimado, pode ser outro tipo, mas pra gente fica mais fácil esse aqui, porque a gente já tem em casa, a gente vai guardando, né? Você vai fazendo ali as coisas, o que sobra, as frituras, você já vai guardando pra fazer isso aqui, tá? Não precisa muita coisa também não, é pouquinho. Ó, pega um paninho assim, unta bem untadinho, que é pra ficar mais fácil na hora da gente desenformar. Pronto, untou. Aí nós vamos fazer o preenchimento aqui do vaso, tá? Aí, gente, outra coisa. Eu vou usar aqui essa garrafa PET aqui para servir daquela base, para servir dessa base aqui do meio do vaso, olha. Aqui, já tem uma pronta aqui, ó. Olha só. Ó. Isso aqui é que vai ser a base do vaso, tá? Aqui, ó. E aqui embaixo a gente vai fazer aquela outra base onde ele vai firmar, tá bom? Então, aqui não precisa assim a garrafa PET toda desse tamanho. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, não precisou, para ele não ficar desproporcional, tá bom? Sempre ficar proporcional assim o vasinho, tá? Aí eu vou cortar aqui a garrafa PET do tamanho aqui que tem que ficar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o fundo, esse fundinho aqui, todo, e vou cortar aqui assim, ó. Tá? Que é pra ficar, pra eu encher de cimento, pra servir de base. E depois eu vou furar ela aqui, ó. Vou furar com ferro,
Ó. Aqui o furinho fica aqui, ó. O furinho até ficou tortinho, mas não tem problema. Importante é que fique esse furinho aqui no meio pra, ó, tá vendo? Ó, pra escoar a água, viu? Pra quando você for aguar a sua plantinha, fazer a drenagem direitinho. Então, aqui, ó, ele vai ficar o buraquinho aqui e aqui também. Pra soltar a água quando você fizer a rega, tá? Aí eu vou fazer a marcação aqui direitinho. Outra coisa, o vaso que você for usar, a vasilha que você for usar para fazer esse vasinho, você vai fazer aqui, deixar a marcação aqui, o fundinho aqui, tá? Ó, mais ou menos dessa grossura aqui, na hora de encher, eu vou mostrar para vocês, ó. A gente tem que deixar mais ou menos aqui certinho para depois encaixar. Porque nós vamos deixar o buraquinho aqui no vaso para ele encaixar aqui dentro, certo? Encaixou, a gente vai, faz o acabamento direitinho aqui com o cimento, bem feitinho, aqui por fora. E para quando a gente for fazer a pintura, ficar tudo bonitinho, entenderam? Então, a gente vai deixar, assim, o buraquinho aqui no meio, assim... Não vamos deixar ele folgado, tá? Vamos deixar menos só a quantia dele encaixar aqui e a gente vir fazendo um acabamento aqui embaixo com o cimento, tá bom? Porque ele vai pegar o peso aqui, ele vai aguentar o peso aqui do substrato e mais a planta, certo? Então, é importante que a gente faça isso aqui bem fixo, bem apertadinho, pra suportar esse peso, tá bom? Então, vou cortar a garrafa, tudo direitinho. Então, eu já fiz um aqui pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar, tá bom? Que é justamente essa aqui, ó. Ó, que é justamente essa base aqui, esse aqui, né? E depois vou ensinar a fazer a de baixo. Olha como é que ele fica. Tá? E aí, gente, isso aqui que eu tô explicando pra vocês, vocês vão poder fazer com a vasilha que você quiser.